Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, dando início a este capítulo do livro de Marcos, em que nós vamos dar seguimento ao ministério, à vida e os ensinos de Cristo, conforme Marcos nos escreveu. Marcos 6, hoje os primeiros 6 versículos. Eu quero falar sobre uma coisa absurda com vocês hoje. Vocês acreditam que tem gente que rejeita Jesus? Isso a gente está acostumado a ver isso, mas é uma coisa absurda. E esse texto nós vamos ver um pouco sobre como aconteceu a primeira grande rejeição a Jesus por um grupo de pessoas. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Milagre, se não curaram uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine e nos abençoe através do ensino da sua palavra. Senhor, a tua palavra foi lida. A tua palavra é poderosa e, por si só, a sua simples leitura já é suficiente para edificar a nossa vida. Mas nós pedimos, Pai, que nesse momento, o mesmo Espírito que inspirou, ilumine não apenas a mim na explicação, mas também a cada um de nós aqui, para que a tua palavra encontre solo fértil, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser possa receber com mansidão a Tua palavra e que ela floresça e transforme nossa vida, Pai, nos ensinando a sermos parecidos com Jesus, a amar cada vez mais a Jesus. É o que pedimos em nome dEle. Amém. Meus irmãos, como eu falei agora há pouco, quero falar sobre algo absurdo, a ideia de pessoas rejeitarem a Jesus. Como disse agora há pouco, apesar disso ser absurdo, é muito comum. Basta você sair aqui na rua agora. Se você sair por essa porta, parar na rua e demorar ali 10 minutos, olhar de um lado para o outro, você vê carros passando, pessoas fazendo pedidos no iFood, a vida acontecendo. Acabou de passar uma moto ali. São pessoas que não estão num culto. São pessoas que não estão buscando a Jesus em um país dito cristão. São pessoas que vivem, passou mais um carro, e vai passar mais um monte. São pessoas que não estão nem aí para Jesus. Talvez até tenham algum tipo de interesse por ele. Mas, nesse momento, supondo que fossem parte de uma igreja que tem cultos à noite, não deveriam estar andando na rua para lá e para cá. Talvez você que esteja em casa hoje não deveria estar em casa hoje, deveria estar aqui com a gente, a menos que tenha algum motivo para te impedir para isso. O ponto é, meus irmãos, nós muitas vezes vemos um mundo que rejeita Jesus. E isso, apesar de ser comum, é extremamente absurdo. E nessa passagem nós encontramos um relato extremamente estranho. Porque se você prestou atenção nos últimos 4 sermões, desde o capítulo 4, versículo 35, você vê uma sequência de vitórias de Jesus. Lembra? Jesus é o rei sobre a tempestade. Ele controla a natureza. Depois ele chega lá na terra dos Gerazenos, ele é o rei sobre as trevas. E ele vence o mal e os demônios, uma legião inteira, só com uma palavra. Aí ele volta para Cafarnaum e ele é soberano sobre as enfermidades. Ele cura aquela mulher de 12 anos da sua enfermidade. Depois ele vai para a casa do Jairo, e agora é o rei soberano e senhor sobre a morte, vencendo a morte com uma simples frase: vitória, 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 soberania, 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 demonstração de poder, capacidade e glória. Uau! Aí que você esperaria logo em seguida? Mais vitória, mais poder, mais supremacia. Só que depois de controlar uma tempestade, uma legião de demônios, uma enfermidade de 12 anos e a morte de uma menina, Jesus, entre muitas e muitas aspas, entendendo o que eu quero dizer aqui, é vencido e limitado pela incredulidade. Nós sabemos que, como Deus, nada pode vencer a Deus, nada pode impedir Deus. Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Mas Jesus, em seu ministério terreno, ele podia ser limitado por algumas atitudes. Se prendessem Jesus em uma cadeia, ele não ia simplesmente atravessar as grades. Ele ficaria preso. Se amarrassem Jesus, ele ficaria amarrado. O seu estado de humilhação, naquele estado de servo que ele assumiu durante aquele tempo de ministério terreno, foi um estado no qual Jesus passou por limitações. Limitações que ele mesmo aceitou sobre si, para que ele fosse o nosso representante perfeito. Um homem como cada um de nós aqui, porém sem pecado. Então, olhando para as vitórias de Cristo, esperaríamos que fosse daqui para frente só melhor. Mas agora Jesus vai para casa. E na sua casa, em Nazaré, ele enfrenta a primeira, entre de novo muitas aspas, derrota em seu ministério. E vamos olhar como funcionou essa rejeição. O que aconteceu com essas pessoas para, mesmo encontrando Jesus, que sempre conheceram, não verem nele o Cristo, o Messias, o Salvador, que tanto precisavam encontrar.
O texto começa nos dizendo, no capítulo 6, versículo 1, sobre agora a transição. Jesus saiu da casa de Jairo, e agora o texto diz: tendo Jesus partido dali, da casa de Jairo, foi para a sua terra, para Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Então a gente tem agora um movimento de Jesus, que não é apenas para descansar, como vimos anteriormente, não é mais para pregar para um povo que ainda não conhecia, mas ele voltou para casa. Ele voltou para a cidade que o abrigou e o recebeu por mais de 30 anos. A essa altura aqui dos evangelhos, Jesus talvez estivesse com seus 35, 36 anos de idade já. Um Jesus que agora, naquela cultura, já era um homem feito, um homem que estava agora assumindo o seu compromisso, sua própria narrativa, sua própria história, e vendo a sua vida. Ele agora era um homem completo. Mas agora, com seus 30 e poucos anos, ele volta para casa. E aquelas pessoas que viram ele desde os 2 anos de idade, até talvez seus 34 anos de idade, não vão reconhecer o Jesus que quer se apresentar para elas. Pelo contrário, querem ver o antigo Jesusinho, o menino Jesus da sua cidade, naquele grande pregador. E o texto então vai nos mostrar que no versículo 2, ele chegou o sábado e ele passou a ensinar na sinagoga. Aquilo que Jesus sempre fazia. Ele não era apenas um homem que fazia milagres, ele não era apenas um libertador de espíritos que oprimiam as pessoas, mas ele era principalmente, a principal tarefa de Cristo era ensinar. Então Jesus, sempre que tinha oportunidade de entrar numa sinagoga, uma igreja da época, e ter a oportunidade de pregar, ele o fazia, e fazia com muito zelo. Jesus amava pregar, era o que ele mais fazia no seu ministério. E quando ele tem a oportunidade de pregar na sinagoga, possivelmente o texto de Isaías, que Lucas fala no capítulo 4, acontece a seguinte situação. Marcos não se preocupa em mostrar para nós o que Jesus pregou. O ponto de Marcos não é mostrar mais e mais do ensino de Cristo, mas nos mostrar a reação das pessoas ao Cristo. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui no nosso texto, meus irmãos, é mostrar a rejeição de Jesus. E por que essa rejeição aconteceu? Como que ela procedeu diante daquele homem que chegou? E antes de a gente olhar para a rejeição em si, é importante perceber. Tudo que a gente está vendo até aqui, isso vai ser importante na próxima mensagem, é feito na presença dos discípulos. Os 12 estavam acompanhando Jesus na vitória sobre a tempestade, estavam acompanhando Jesus na vitória contra o mal, na cura dos enfermos e na ressurreição da filha de Jairo. Eles viram tudo aquilo, cumprindo aquilo que Jesus pedia deles. Tinham 3 obrigações apóstolos: estar com ele, para então os enviar para pregar e expulsar demônios. E eles estavam cumprindo a primeira tarefa, por enquanto. Na semana que vem a gente vai ver Jesus enviando eles para pregar e expulsar demônio. Mas eles estavam cumprindo. Eles estavam naquela fase de escola, olhando para o ensino, para a atitude, para o exemplo de Cristo e aprendendo com ele. Só que agora pense na reação dos discípulos ao ver o que vai acontecer aqui agora. Pense você como um dos 12, olhando para o seu mestre pregando e todo mundo que conhecia ele muito bem, rejeitando ele da maneira mais escancarada possível. Olha a reação das pessoas, versículo 2. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos dos seus compatriotas, conterrâneos de Nazaré, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Aquelas pessoas começam a ouvir o ensino de Jesus, mas algo cativa mais a elas do que o que estava sendo ensinado. É muito parecido com o que acontece num culto, em qualquer igreja que aconteça. Você agora está no momento no qual você, teoricamente, está prestando uma atenção ativa. Você está ouvindo o que eu estou falando, e está tendo algum processo mental de concordar, discordar, argumentar, aprofundar, levantar dúvidas, porque nós estamos num processo de ensino, que é a pregação da palavra. E quando que acontece isso, a expectativa do pregador é que aqueles que ouvem, ouçam com atenção, dialoguem, surgirem dúvidas que perguntem depois, para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Mas o que acontece às vezes, muitas vezes, e eu vi isso por experiência própria, é que a gente sai da igreja e a primeira coisa que a gente comenta: você viu que a camisa do pastor estava amassada? Você viu o irmãozinho lá, mexendo no celular no meio do culto, abriu o Instagram, esse aí não presta atenção mesmo. A gente começa a prestar atenção em tanta coisa, mas tanta coisa, que eu até entendo em certa medida a gente não conseguir ter tanta atenção. É difícil às vezes prestar atenção por muito tempo. A gente dá uma desligada rápida e volta. O problema é quando no final de um momento de culto a Deus, de entrega a Deus, a gente se preocupa mais com coisas periféricas, secundárias e terciárias do que o central, que é a adoração ao nosso Deus e o ensino da palavra. Por isso, Jesus passou por aquilo que muitos pregadores passam.
Ele pregou, muito provavelmente o texto de Isaías, falando que o Espírito estava sobre ele para ungir, para curar, para fazer um monte de coisa, mas não prestaram atenção na palavra. Pelo contrário, eles estavam pensando, nossa, então quer dizer que Isaías 60 se aplica assim? E aquela outra parte de Isaías, Jesus? Perguntas que o Rodrigo, o João Pedro adoram fazer depois do culto para mim. Perguntas de aprofundamento no texto. Não era esse tipo de pergunta. Enquanto Jesus ensinava, o que eles pensavam? Ué, o Jesus está falando isso? Onde que ele aprendeu a falar desse jeito? E esses milagres aí que eu fiquei sabendo que ele fez? Ué, eu não vi ele fazendo milagre, eu vi ele fazendo cadeira, porta, janela, mas milagre? E eles começaram a ter perguntas que não olhavam para o conteúdo do ensino, mas para aquele que estava ensinando, e não com a postura de maravilhamento, no sentido de se entregar em adoração, mas um maravilhamento curioso que não serve para muita coisa. Vamos olhar as perguntas. Eu quero que você pense comigo qual seria a resposta mais apropriada, correta para cada uma delas. Olha a primeira pergunta. Eles se maravilhavam, ficaram surpresos e começaram a perguntar o seguinte: de onde vem essas coisas? De onde vem a fonte do seu ensino? Como você responderia essa pergunta? Se você é um discípulo, você pode falar, vem do alto. Jesus aprendeu a palavra, ele é iluminado pelo Espírito em plenitude, ele ensina no poder do céu. Ele é ungido, ele é o Messias, ele vem com a palavra direto do alto para o povo. Essa é a fonte do ensino, o céu. Uma resposta que talvez seria óbvia para todos nós aqui. Mas por que eles fazem essa pergunta? Porque para eles a resposta óbvia não é a resposta que serve. Olha a segunda pergunta. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Em outras palavras, o Jesus que eu conhecia não era tão sábio assim. De onde que veio esse up? De onde veio esse salto em sabedoria que agora ele tem? De onde veio essa capacidade, essa inteligência, esse conhecimento, essa profundidade? De onde veio isso? E o ensino do texto de Isaías, estão focando em outras coisas. Outra pergunta. Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Final do versículo 2. Então eles não estão preocupados com a fonte que o próprio texto de Isaías, que a gente sabe por outras passagens que ele pregou, falava que é pelo Espírito. Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar, para anunciar as boas novas, libertar cativos, curar os cegos, fazer um monte de coisa. E eles perguntando, de onde vem o poder para curar? Jesus acabou de falar. Mas o entendimento estava cegado. Mesmo vendo uma exposição clara pelo melhor professor, na melhor situação, com tudo ao seu favor, ainda assim não conseguiam enxergar o óbvio que estava na sua frente. E faziam perguntas que qualquer um de vocês aqui que é discípulo de Cristo, tem um mínimo de conhecimento já de quem é Cristo, saberia responder. O que ele tem veio do alto. A sabedoria dele foi dada pelo Senhor. E o poder dele para operar milagres e maravilhas veio do poder do Espírito Santo que o ungiu no seu batismo. É daí que vem respostas simples que qualquer membro de igreja com um tempinho de caminhada saberia responder. Mas eles, que viram Jesus crescer dos seus 2 aos seus 30 e poucos anos, não sabiam. Pelo contrário, ver Jesus fazendo o que Jesus faz gerava incômodo para eles. E aí as perguntas começam agora a descambar de vez. A próxima pergunta, no versículo 3, mostra um nível de incredulidade já crescente. Porque até aqui eles não estão aceitando o óbvio diante de si. Agora já começaram a levantar argumentos contra o que estavam vendo. Olha a fala do versículo 3. Não é este o carpinteiro? Quando coloca o, é porque ele era conhecido na vila como o carpinteiro. As vilas da época não eram tão grandes como a cidade de São Paulo. Todo mundo conhecia todo mundo. E Jesus passou ali pelo menos 30 anos da sua vida. E como carpinteiro da vila, todo mundo conhecia ele. Porque o carpinteiro daquela época não trabalhava apenas com madeira. Ele trabalhava com madeira e com pedra. Ele era um artífice, ele fazia tudo. Fazia desde móveis para casa, portas, ajudava a construir casa, reformar paredes, colocar um telhado, reforçar um telhado, colocar um arrimo. Jesus era um mestre de obras completo, ele sabia fazer tudo. Desde a madeira até a pedra. Sabia lapidar, sabia cortar, serrar, moldar, invernizar, fazia tudo. Ele era um excelente trabalhador. Como o próprio livro de Provérbios mostra, que alguém sábio trabalha bem. Jesus era o carpinteiro. Quando o pessoal tinha um problema, já pensava, vou ter que ligar para Jesus, hein? Aí mandava lá uma mensagem no WhatsApp da época, né? Ô Jesus, tem um problema aqui na minha casa, você consegue vir aqui no fim de semana? Eu consigo aí, domingo eu estou aí. E Jesus, ele era o cara da vila, ele era o carpinteiro. Mas agora, não mais. Jesus aprendeu com o seu pai José, o seu pai adotivo José, que é pai de fato, o trabalho que ele tinha, o trabalho de carpinteiro. Aprendeu com José, possivelmente até seus 12, 13 anos, aquela função que é tão necessária numa cidade daquela época. E Jesus era o salvador da cidade.
consertando casas, móveis e colocando tudo no seu devido lugar, reformando tudo que tinha que ser reformado. Mas agora passam-se um período de 4 anos, talvez, que ele saiu da vila e começou a pregar, e não reconhece mais ele. E agora vendo um pregador, um mestre, um profeta, um homem cheio do Espírito, que opera milagres e sinais, faz tudo aquilo que ele não fazia antes, fala assim, vem cá, esse aí não é o carpinteiro? Querendo de alguma forma recaracterizar Jesus? Esse aí não é um carpinteirozinho na nossa cidade? Não é o nosso faz tudo? O que ele está ensinando aí para a gente? Chamar ele de o carpinteiro era, nesse caso, não um menosprezo à função, mas diante do que Jesus estava fazendo, era como se fosse, esse aí não é um mestre, ele é o carpinteiro da cidade. É o cara lá, que todo mundo conhece. E continuam. Esse não é o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então, da mesma maneira como usaram a profissão de Jesus para diminuir ele do que ele estava demonstrando ser, agora olham para sua família, possivelmente presentes no local. Maria, Tiago, José, Simão, Judas e as irmãs. E eles começam a falar, vem cá, esse aí não é o nosso Jesusinho aqui da vila? Que a gente viu crescer, brincar, ir para a escola, conversar, fazer amigos, apanhar talvez de um povo lá que não gostava dele, que teve que passar pelo luto da perda do seu pai. Esse aí não é o filho da Maria? Esse não é só mais um aqui dos nossos, que a gente conhece tão bem? Ele não é só o irmão dos outros, mais um de vários filhos que Maria teve? Percebe? Não são perguntas de curiosidade sincera, são perguntas que partem de uma descrença. Eles são dispostos a fazer perguntas contra o óbvio, para negar o que estava acontecendo, e fazem perguntas atestando o passado de Jesus, que é um passado verdadeiro e digno, para agora diminuir o seu presente. Então, aquele maravilhamento do versículo 2 não é um maravilhamento de fé, é um maravilhamento de má compreensão. Eles conseguiam olhar para um Jesus na sua frente e não enxergar ele por quem ele de fato é. Eles podiam ouvir, ver sinais, tudo que Jesus fazia, e tudo que conseguiam verbalizar em seus corações e com suas bocas é incredulidade. Da forma mais inocente, de onde veio, por que ele faz, como ele faz, até de maneira mais incisiva. Esse é só o carpinteiro. É só o filho da Maria que teve vários outros filhos. Ele é só mais um. São perguntas que mostram o coração de incredulidade do homem. E isso tem que nos alertar para algo muito sério. Talvez você aqui hoje seria alguém naquele lugar. Porque a igreja é muito parecida com o modelo da sinagoga. Até a nossa disposição de cadeiras, a liturgia é muito parecida. Então imagine-se naquele lugar. Jesus está pregando, ele está ensinando. Você, que naquela época talvez fosse um membro da sinagoga, uma dessas pessoas talvez perguntasse isso. E às vezes a gente faz isso hoje. Por vezes a gente ouve a palavra sendo pregada com fidelidade, o grupo de louvor tocando músicas bíblicas, tudo sendo feito com a maior fidelidade à Escritura para que a igreja seja edificada para a glória de Deus, do jeito de Deus, com o instrumento de Deus. E a gente faz o que durante o culto? Começa a levantar um monte de "e se?", um monte de perguntinha que não parte de um desejo sincero de acreditar, mas são perguntas que de uma forma querem fazer a gente se desviar. Quando, por exemplo, é condenado um pecado na mensagem, aí talvez aqueles que já sabem um pouquinho mais de teologia perguntam, pastor, mas será que não tem outra interpretação para esse texto? Pastor, e se em tal caso não sei o quê? Tudo bem, eu adoro responder perguntas, o pessoal do grupo familiar sabe disso muito bem, eu adoro responder perguntas, mas na hora da mensagem, não é hora de você argumentar com esquivas inteligentes ao que a palavra de Deus quer tratar na sua vida. Na hora que Jesus está pregando, através de um pregador, através do grupo de louvor, através de quem for, ele deve ser ouvido com sinceridade e com total dedicação. Quando Jesus pregou, as pessoas olharam para tudo, menos para quem estava diante de si. Hoje, nós quando ouvimos a palavra de Cristo, que nós vimos em Hebreus, que é a própria revelação plena de quem é Jesus, a Jesus tem a mesma postura. A gente olha para tudo, menos para Cristo. A gente ouve toda a mensagem, menos aquilo que se aplica para a gente. Tudo serve para o outro, mas não serve para mim. Tudo é sobre curiosidades, informações, mas não sobre áreas da minha vida que eu tenho que mudar e me render a Jesus. Essa postura de insubmissão velada, sagaz, com perguntinhas, com artifícios, ela existe desde que o mundo é mundo. O homem, a mulher, o pecador de maneira geral, é expert em fazer isso, dos mais novinhos aos mais velhos. Porque nós não temos a facilidade de aceitar a palavra, de aceitar a repreensão e de aceitar a verdade diante de nós como de fato verdade para cada um de nós. O texto também nos alerta para um segundo perigo, que é o perigo da familiaridade, que eu falei alguns domingos atrás. Aquelas pessoas que conheciam Jesus, muito melhor do que talvez a gente conheceria ele sobre a sua biografia, né? Muitos cristãos e curiosidades. O que Jesus fez dos 12 aos 30 e poucos anos? A Bíblia não fala.
Tem livros apócrifos inventados que falam de milagres, de viagens, um monte de coisa. Mas a gente não pode dar crédito para isso, são livros místicos, cheios de coisas imprecisas. Mas o que a gente sabe pela palavra, o que realmente importa, é o que Jesus veio cumprir como missão de sua vida. Aquelas pessoas tinham aquela curiosidade que a gente tem sanada. Eles sabiam onde Jesus estudou, o que ele fez quando tinha 25 anos, se uma menina gostou dele, como ele lidou com isso. Ele sabe se ele sofreu bullying ou não sofreu bullying, se ele teve um professor ou não teve um professor, se ele era bom em matemática ou se era bom em matemática. Eles sabiam de Jesus um monte de coisas que a gente sonharia em imaginar só pela mera curiosidade. Mas toda aquela tonelada de informações sobre o Jesus da vila ou o carpinteiro da vila não serviu de absolutamente nada para trazê-las ao Jesus que salva, ao rei que estava diante deles. E talvez nós aqui na igreja, de novo, como eles na sinagoga, estejamos no mesmo risco. Talvez você não saiba o que se passaram dos 12 aos 30 anos de Jesus, mas talvez o restante você saiba muito bem. Talvez você saiba muito bem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, conheça um monte de histórias, saiba até se virar bem numa argumentação para explicar alguma coisa. Você pode até dar aula, pregar, ensinar, ministrar, fazer um monte de coisa. Mas se você não tiver um coração que nesse processo encontra Jesus no maravilhamento de fé e não maravilhamento de incredulidade, não adianta muita coisa. Se você juntasse qualquer pessoa ali da sinagoga e fala assim, por favor, vem aqui à frente, nos conte aqui a história de Jesus. A pessoa poderia passar horas contando episódios que viveu com Jesus. Mas na hora de falar, e você crê nele? Bem, crer é uma palavra muito forte. Eu creio em Deus, um único Deus. Mas Jesus é o carpinteiro, né? Por favor, né? Eu não sou idólatra, eu não vou adorar esse homem, eu adoro o único Deus. Eles não viam o óbvio, o Deus encarnado na sua frente. Mas tinham muita informação, tinham muito conhecimento. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de convertido, se a gente pode falar assim, de vida com Jesus? E aqui eu não quero te trazer medo e incredulidade de graça, mas eu também não quero que você fique numa posição confortável, cômoda, familiar, mas que não te leva a um prostrar-se diante de Jesus. Será que o Jesus que você conhece, adora e serve há tantos e tantos anos neste lugar ou em outro lugar é apenas um Jesus da curiosidade e da informação, mas não um Jesus da devoção e da entrega? Esse é um risco muito presente, que as pessoas que cresceram e viveram com Jesus tinham. Eles tinham uma familiaridade que colocava eles tão perto, tão próximos, mas tão distantes daquele que estava diante deles pregando naquele momento. Por isso nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos olhar para essa situação e pensar que tudo bem ter um Jesus que me sacia curiosidades, um Jesus que me direciona na minha rotina, mas não um Jesus que molda e transforma a minha vida pela presença e a pessoa que Ele é diante de mim. Quando foi a última vez que você viu Jesus, por exemplo, nas pregações em Marcos, na leitura na sua casa, num sermão que você ouviu, numa meditação no seu lar, e o Jesus que você leu parecia novo para você? Você fala assim, uau, eu nunca vi Jesus dessa forma. Eu nunca pensei em Jesus desse jeito. Jesus me surpreendeu, como é o tema dessa série, surpreendido por Jesus. Quando foi a última vez que Jesus te surpreendeu? Que ele pareceu um pouquinho mais novo, um pouquinho mais brilhante, uma parte nova dele que você ainda não conhecia, você falou assim, uau, que Jesus maravilhoso. Ou até, ai, que Jesus maravilhoso, agora eu vou ter que mudar minha vida, porque eu não sabia disso também. Quando foi a última vez que Jesus mexeu com você de verdade? Para aquelas pessoas, era só mais um rabino, mais um sábado, mais um ensino, mas não era o Salvador diante deles. Mas depois disso, nós encontramos também aqui na continuação do texto como que funcionou essa rejeição, agora como consequência para aquelas pessoas. Primeiro tem uma fala de Jesus aqui. No versículo 4, encontramos a continuação. Um profeta, né, como o senhor faz no Antigo Testamento, sou um pregador apenas, mas é muito interessante a recepção que a gente tem em igrejas quando a gente vai visitar e pregar em outro lugar. Você chega lá, o pessoal te trata bem, reverendo, não sei o que, é uma honra te receber aqui com a gente, é muito gostoso ser tratado desse jeito. Mas aqui na freguesia, não é assim. E tudo bem, tá? Não estou falando para ninguém bajular não, tá? Vocês me tratam super bem, eu digo isso de coração sincero. Mas, quando a gente está dentro de casa, a reação é uma, porque existe familiaridade. A reação fora é diferente, porque ali você é a sua profissão, você ali é o papel que você está executando. No meu caso, graças a Deus eu não passo por essa dificuldade aqui na freguesia do Ó, pelo menos eu não percebi ainda. Mas se eu pregasse na igreja da Lapa, se fosse seminarista na igreja da Lapa, que a igreja me enviou para o seminário, e passasse lá os 5 anos do seminário, fosse ordenado e ficasse com um pastor lá, eu tenho certeza, não ia ser tão fácil comparado com o que é aqui. Tem várias senhorinhas de lá que lembram das minhas peripécias como menino, e tem pavor de lembrar daquela época. A dona Florips que eu diga, a mãe da Regiane. Ela não lembra de algumas coisas, às vezes ela até confunde umas histórias. Mas quando eu chego perto dela, ela fala assim, você era terrível.
eu era terrível, acreditem, irmãos, eu era bem difícil. Mas se eu fosse pastor na Lapa, por mais que eu ame aquela igreja, de fundo do meu coração, sou extremamente grato por tudo que fizeram na minha vida, existiria uma dificuldade natural no desempenho do meu ministério. Porque lá eu vou ser sempre o Gunterzinho, o filho do Wagner, da Silvia, neto do Ingo, que foi para o IBEL, que foi para o seminário, e que a gente cuidou, que a gente ensinou, que a gente ordenou. E ia ser ótimo, mesmo assim. Mas existiria uma dificuldade. Agora pense no caso de Jesus, que é infinitamente melhor e superior e incomparável. Jesus agora está na sua terra, naqueles que tinham tudo para aceitar ele de braços abertos, conhecendo toda a sua história. Jesus fala, por onde eu vou, me recebem bem. Mas na minha casa, na minha família, até os irmãos de Jesus não recebiam ele. Eu não recebo honra alguma. E isso, de certa forma, machucava o coração de Jesus. Pense, você vê o seu irmão, no caso dele, Tiago, Judas, Simão e pulei um. Tiago, o Simão. Imagine ele vendo seus irmãos de criação, que viram ele, aprenderam dele, Maria com certeza sabia, falaram da própria família, a gente sabe apenas de 3 que confiaram em Jesus com certeza. Maria, Tiago e Judas. Mas os outros, o restante da cidade, não sabemos. E isso nos mostra um perigo muito grande. Jesus, ele pode ser abandonado, rejeitado, mesmo dentro da igreja. Mesmo no ambiente onde ele tem tudo para ser aceito, ali ainda pode existir incredulidade. E a gente percebe isso na nossa própria igreja. De tempos em tempos, a gente tem que fazer uma revisão do hall de membros. Daqueles que professaram a sua fé e são membros da igreja. E, infelizmente, às vezes a gente tem que tirar pessoas. Por quê? Porque, tá certo, o pastor tem que procurar mesmo. Mas, gente, por favor, se você é membro, justifique sua ausência se você for sumir por um tempo. For viajar, se mudar, enfim. Mas você tem um compromisso. E a gente tem que, às vezes, fazer uma limpa. Por quê? De tempos em tempos, uma ou outra pessoa vai embora. Uma ou outra pessoa começa a perceber os fascínios do mundo, a beleza da terra, a perseguição, as dificuldades de ser cristão, e pouco a pouco vai abandonando, mesmo sendo pessoas que estavam na igreja meses, talvez anos com a gente. Talvez bancos aqui vazios de pessoas que hoje não estão mais com Jesus. Pode até falar que estão, mas na prática não estão com Jesus. Não vêm mais à igreja, não tratam ele mais com prioridade na vida. Isso é muito triste, eu não me alegro em dizer isso de maneira... Mas é dentro da casa, é dentro do lar que isso acontece. Jesus lidou com essa dor dentro da sua própria família. E ele fala isso não com alegria, não como um profeta bravo, mas imagine com dor no coração. Um profeta é bem recebido em todo lugar, mas em casa, isso é difícil de acontecer. Então o primeiro efeito dessa rejeição é um problema para Jesus. Pense no seguinte, Jesus ele é digno do quê? Glória, louvor, devoção, amor, serviço, respeito, tudo que você puder imaginar, Jesus merece no máximo. Quando a gente não recebe Jesus da maneira digna, a que ele merece ser recebido em nossa própria vida, na nossa própria igreja local, nós temos um sério problema. É pecado. É pecado não tratar Jesus da maneira mais sublime e perfeita que eu posso entregar. A gente sabe que perfeição a gente não consegue entregar nessa vida. É por isso que tudo que fazemos, fazemos em nome de Cristo. Mas nós não podemos fazer de qualquer forma. Os ensaios do coral, os ensaios do grupo de louvor, os ensaios dos irmãos de mídia, que a gente bate a cabeça com esse computador para fazer funcionar direitinho, agora, graças a Deus, vai funcionar melhor. Eu, na preparação das mensagens, tudo que a gente faz tem que ser feito com excelência, porque é para Jesus. Agora, quando a gente reage a Jesus de uma maneira contra Deus, é pecado. Não receber Jesus da maneira que ele merece. Por isso, você está no culto, o foco é no Senhor. O foco é na adoração. A gente vai cantar, canta com vontade. A gente vai ler, se esforce para ler da melhor maneira possível. Você está na mensagem, preste atenção, interaja mentalmente com a mensagem, anote suas dúvidas, se envolva. Porque tudo que fazemos para Jesus tem que ser feito com o melhor que podemos. Mesmo sabendo que não vamos entregar o melhor. Mas tem que ser feito com esse objetivo, com esse alvo lá no horizonte. Perfeição, entrega máxima. Quando nós não recebemos Jesus como ele merece ser recebido, isso ofende a Deus, entristece a Deus. Por isso, primeiro, o efeito da rejeição é contra o Senhor. Mas não é apenas contra Deus o problema. Também é contra cada um de nós. Olha o que o versículo 5 nos diz. Não pôde, essa palavra é muito estranha de ler falando de Jesus, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Já para pensar que tem coisas que impedem Jesus de agir? E antes que você pense que eu virei um herege, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Deus não fica submetido e forçado à ação humana. O homem não manda em Deus. O homem não move a mão de Deus. O homem não faz Deus fazer o que o homem quer por meio da oração, e nem o homem, por causa da sua atitude, impede Deus de fazer o que ele quer. O homem não tem esse poder. O homem não pode mover o Senhor, ele é soberano absoluto e ponto. Mas Deus escolhe, ele soberanamente delimita que tem coisas que ele só vai fazer através da fé do homem também.
Por exemplo, cura. Jesus não pôde curar pessoas, por quê? Porque não houve fé. E isso a gente vê, às vezes, em alguns lugares sendo muito mal utilizado. Já vê aquelas igrejas da prosperidade e tudo mais, que aí ora pela pessoa, levanta da cadeira de roda em nome de Jesus. Aí a pessoa não levanta, você também não teve fé. É sempre a culpa do enfermo, é sempre a culpa do outro. Isso é um absurdo tremendo, é uma falta de sensibilidade e amor pastoral. Porém, não olhando para aquela situação, mas para o geral, isso não é de todo errado. Existem momentos em nossa vida que a gente não vê o sobrenatural de Deus, a ação de Deus por falta de fé nossa, sim. Existem momentos na nossa vida em que Deus quer fazer o que Ele quer fazer por intermédio da fé do homem, que Ele decretou que vai acontecer, ou que Ele também, no seu plano, coloca como que não vai acontecer. Deus é soberano sobre tudo e ponto. Mas nós devemos ação que de maneira nenhuma diminui a Deus ou diminui o seu poder ou soberania, mas na verdade se submete à soberania, sendo parte do processo. É o exemplo que eu sempre tenho dado sobre o decreto de Deus do prego entrar na madeira. A fé é o segurar o martelo e... sem a fé, o prego não entra. Por isso nós não podemos imaginar que uma igreja sem fé, que uma vida sem fé, uma família sem fé, um ministério sem fé, uma missão sem fé, vá obter algum resultado, pelo menos significativo. E isso é uma coisa que, como pastor, me entristece, porque eu fico pensando, será que a gente está nessa situação? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não consigo sondar isso plenamente, mas eu fico com um certo temor de pensar, será que no nosso meio nós não vemos talvez um crescimento numérico mais exponencial? Graças a Deus estamos crescendo, mas um crescimento exponencial, gigantesco. Será que a gente não tem visto curas em nosso meio, milagres acontecendo por falta de fé? A começar por mim, como diria o reverendo Nilson, sempre a começar em mim como pregador? Será que eu não tenho tido pouca expectativa e pouca ambição do que Deus pode fazer através de mim, através de cada um de vocês, para o bem, o estabelecimento e avanço da nossa igreja aqui? Será que você que está me ouvindo agora não tem tido pouca fé do que Deus pode fazer através de você? E por isso você tem orado pouco pela sua igreja? Pouco pelas missões? Pouco pelo que a gente tem feito? Eu não sei se você sabe, mas aqui é uma notícia triste e ao mesmo tempo não é o fim do mundo. A gente comprou os cada dias para entregar no mês da família. Sabia que sobrou? Esse ano sobrou. Não muitos, graças a Deus. Sobrou um pouquinho. Por quê? Será que a gente esqueceu? Se esforçou pouco? Entregou pouco? Orou pouco? Não sonhou mais, maior? Não mais maior, né? Mais e maior. Porque Deus pode fazer através de nós, através de um folheto entregue, de uma pequena atitude sincera, de só colocar na caixinha do correio e sair correndo. De novo, eu não tenho como dar um diagnóstico exato, cravado de que foi isso, a razão de não termos entregue todos. Mas é algo a se pensar. Será que talvez nós vemos a ausência de mais curas em nosso meio? Existem curas aqui no nosso meio, pelo menos esse ano eu já ouvi falar de 2. Mas será que a gente não vê mais coisa acontecendo no nosso meio porque temos pouca expectativa do que Deus pode fazer? Temos orado pouco com expectativa do que Deus pode fazer através de nossa oração? No caso de Jesus, foi o que aconteceu. O texto diz que Ele não pôde curar. Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Porque não existia fé. Havia familiaridade, havia conhecimento, mas fé, submissão, entrega, não havia. Isso é algo que nós devemos pensar. Porque quando isso não acontece, afeta, claro, primeiramente a Deus, como pecado, como afeta o corpo. Tiago, como vimos no final do ano passado, ele nos diz, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem para esbanjar nos próprios prazeres. Às vezes a igreja tem pouco, vê pouco, cresce pouco, porque oramos pouco, esperamos pouco e semeamos pouco. Nós não podemos esperar uma colheita abundante, farta, milagres e coisas acontecendo, se a gente não dá o passo de cidade. Enfim, será que eu não tenho assumido o meu papel no corpo de Cristo para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer? Será que é por causa da minha falta de fé, minha falta de engajamento, falta de participação, que o meu irmão do meu lado não é curado, porque eu não vou e oro por ele? Será que os nossos vizinhos são evangelizados porque eu não vou e entrego e tento orar, ou insisto, ou faço alguma coisa para alcançar eles? Os familiares, amigos, seja lá quem for, não têm recebido o evangelho porque eu não tenho me disposto a fazer algo por eles? No caso de Jesus, a razão foi falta de fé. Será que o nosso caso não é um pouco diferente ou é exatamente igual? De novo, eu gostaria de ter como cravar isso, mas é uma razão muito comum. É um perigo muito fácil da gente cair se a gente não vigiar e orar a todo tempo e se entregar em fé às autoridades, meditar na palavra e ter uma vida cristã. Não é apenas isso. Vá além. Honre seu compromisso com Cristo indo além, fazendo mais, sonhando mais, esperando mais. Poxa, pastor, eu tive uma ideia de um negócio aqui, posso te contar? Conta.
Às vezes a gente não vai aplicar agora, talvez no futuro, talvez assim, não. Eu acho que você não entendeu bem como as coisas funcionam. Mas a gente tem que sonhar mais, esperar mais e assumir o nosso papel individual do corpo, como membro do corpo, para que o corpo ande mais, corra, avance, suba montanhas, escale muralhas, para a glória de Deus. Mas o que mais impede o avanço da igreja é a falta de fé. Não é a perseguição, não é o anticristo, não é nada disso. É a nossa falta de fé interna, que naquela época impediu Jesus de fazer milagres, e que isso é mais um sonho nosso, querendo alcançar mais gente e abençoar mais gente. Mas pode ser que Deus realmente tenha um plano para a igreja permanecer como está hoje. E tudo bem, descansemos no Senhor. Mas até que tenhamos essa certeza, lutemos e batalhemos pelo avanço, com fé. E não colocando freios de falta de fé ao que a nossa igreja, a nossa vida, o nosso ministério pode fazer e alcançar por meio de Cristo. E por fim aqui também, a gente observa no versículo 6, no final do versículo 5, versículo 6, que mesmo com rejeição, mesmo com abandono, mesmo com tudo acontecendo, ainda assim Jesus continua abençoando, amando e servindo. Mesmo seus familiares, aqueles que cresceram com ele, vendo apenas um carpinteiro curar alguns. Mesmo com muitos deixando de receber um milagre e uma cura, porque ele queria, mas não houve fé, ele ainda assim curou alguns, ovelhinhas. Ele vai atrás daquele remanescente e cuida do remanescente. Por isso, saiba que se você tem fé, Deus não esquece de você. Mesmo que a sua família não tenha fé, mesmo que a sua igreja talvez seja uma crise de fé no momento, mesmo que tudo não esteja bem, se você individualmente tem fé, Jesus, como bom pastor, ele vai te achar. Ele vai cuidar de você. Ele se importa com cada um. E depois de ser rejeitado na sua cidade, o versículo 6 diz que ele admite o grupo mais central familiar, na sua igreja, no seu país, na sua denominação, onde for. E aqui eu não estou querendo acusar nenhum erro de ninguém, tá? São apenas cis, tá? Ainda que você esteja em uma situação onde o geral não seja favorável a Jesus, ainda que tudo vá mal ao seu redor, se você tem fé, se você tem sede e fome de justiça, Jesus vai até você, ele alimenta colocando comida na sua boca e cuidando de você. Por isso, não fique desanimado olhando para tudo que vimos até aqui. Não fique desanimado olhando para a incredulidade, familiaridade, problemas que uma igreja pode ter ao receber Jesus ou não. Perceba e melhorar como cristão, de se adequar aos padrões do reino. Mas não esqueça que nisso tudo há sempre graça. Senão você vai virar um legalista. Você agora vai entrar no modo, vamos fazer Jesus funcionar. Vamos fazer o reino descer. Vamos instaurar o reino agora. Ouvido por ouvido, coração por coração, para ele colocar ali a palavra e a bênção que ele tem para o seu povo. Por isso, não olhe para a igreja moderna, para a sua denominação, para a sua igreja local, para a sua igreja como organismo vivo, com desânimo. Nós devemos olhar e perceber erros, mas não com desânimo. Porque mesmo com erros, ainda é a igreja do Senhor. Mesmo com erros, Jesus ainda se importa e cuida dos seus. Mesmo com erros e falta de fé, ele ainda cuida, cura e abençoa aqueles que têm fé. Por isso, não olhe para a igreja com desânimo. Olhe com uma santa ambição de participar, trabalhar pela sua saúde. Por isso, para terminar a nossa mensagem, eu quero que você lembre de 3 coisas. Aqueles que seguem Jesus vão passar pelo que Jesus passou. Rejeição. Talvez você, como cristão, queira dar um bom testemunho na sua casa. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Você queira dar um bom testemunho no seu lar. E talvez porque você agora parece mais com Jesus do que a pessoa que os seus familiares conheceram no passado, hoje não te aceitam bem. As palavras que são ditas são tratadas como blá, 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 papinho de religioso. Talvez você passe por isso. Saiba que Jesus também passou. E se Jesus passou, não é surpresa alguma passarmos também. Nós não somos melhores do que Jesus. Mas é uma honra sofrermos como ele sofreu. Passar pelo que ele passou. Não é gostoso, não é prazeroso. Para Jesus aquilo foi ofensivo não ser aceito com fé. Mas saiba que se você não é bem aceito pelos seus, pela sua família, pelo seu lar, pela sua comunidade local, por aqueles que te conhecem mais do que todo mundo desse planeta, saiba que Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe o que é ser rejeitado pelo seu próprio irmão de sangue. Ele sabe o que é ser rejeitado por pessoas que brincavam na rua com ele quando era criança e que hoje tratam ele como um estranho. Jesus sabe muito bem o que é ser desprezado. Por isso não fique em ignorância. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque eles são semelhantes aos profetas que vieram antes deles. E é claro, olhando para o todo, semelhantes a Jesus. Por isso, quando você for perseguido, sofrer oposição, desdém, zombaria, não se entristeça somente. É normal a gente se entristecer, mas perceba nisso também uma dignidade. Eu estou sendo tratado como Jesus foi tratado. E não desanime. Jesus foi tratado dessa forma por Tiago, mas Tiago estava lá rendidos ao pé do seu irmão. Judas também. E todos os outros que estavam dentro do plano do Senhor. Por isso não desanime.
Deus pode te usar mesmo que hoje você seja zombado, como Jesus foi zombado, para trazer os seus queridos, seus entes familiares para perto de Jesus. Em segundo lugar, nós também temos que tomar um cuidado. A familiaridade com o Evangelho é perigosa. Você que já é membro dessa igreja, tome cuidado sempre com isso. Talvez por conta da mudança de temática na mensagem, eu não vou falar disso mais tão cedo. Talvez demore para eu voltar a falar do problema da familiaridade. Mas lembre-se sempre disso. Não entre no automático na vida da fé, como o presbítero Ricardo falou na liturgia. Não entre no simplesmente rotina de vir à igreja, adorar e pronto, acabou. Faça isso, mas faça de coração. Leve Jesus a sério. Entregue-se a Ele constantemente com devoção, porque Ele merece, Ele é digno. E Ele quer você de coração e corpo. Ele quer você como todo aos pés dele, não apenas na rotina e não apenas no mecânico. E por fim, nós não podemos nos acostumar ou limitar Jesus. Mesmo com tudo acontecendo de contrário a Jesus, ainda assim Ele curou, ainda assim Ele ensinou, ainda assim Ele foi atrás dos seus. Então não o seu grupo familiar, ou seja, que instância for, com desânimo. Mesmo que tudo vá mal, o que eu acredito não é o nosso caso aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Mesmo que tudo vá mal, Deus ainda assim opera, cuida e sustenta os seus. A igreja não está abandonada, ela não está à deriva. Jesus se importa com o seu rebanho e cuida muito bem dele, melhor que qualquer pastor, qualquer conselho, qualquer diácono, qualquer homem ou mulher cristã nesse mundo, porque ele sabe de tudo, tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, nós sejamos sempre sensíveis a Jesus, sempre dispostos a perceber nele o Jesus que nos dá sempre um uau no nosso coração, sempre um deslumbramento, sempre um entregar mais e mais a Jesus. Depois vamos cantar compreendido, ainda assim operou e fez maravilhas no passado. E te agradecemos porque hoje, mesmo sendo mal compreendido, rejeitado por muitos que moram ao nosso redor, muitos de nossas famílias, muitos de nós talvez aqui mesmo, Pai, o Senhor ainda assim opera, cuida do seu povo e busca as suas ovelhas. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a igreja, olhar para o Senhor Jesus com fé, da maneira apropriada, com uma visão apurada pela Tua Palavra, para não entrarmos em nem desesperança, nem uma frieza diante de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sempre nos maravilhar diante de Jesus, a olhar para Ele dia a dia e perceber coisas novas, a ler a Tua Palavra dia a dia e ser alimentado como se fosse um pão fresco, vindo direto da padaria para o nosso estômago, Pai. Nos ajuda a encontrar em Jesus um Senhor que é sempre novo, sempre vivo, sempre belo, sempre maravilhoso no nosso olhar, para que, maravilhados por Jesus, contemplando Ele, sejamos parecidos com Ele também. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe nossos irmãos aqui que passam por tribulações semelhantes a que Jesus rejeitado, zombado e tratado com desdém. O Senhor sabe exatamente o que é passar por isso. Mas pedimos para que o Senhor fortaleça cada um de nós aqui. Fortaleça especialmente esses que sofrem no momento, na luta de dar um bom testemunho, para que eles não venham a desanimar e que possam ver sua família, seus familiares, aqueles que conhecem há tanto tempo, conheçam a transformação que um dia alcançou cada um desses que sofre hoje, Pai. Transforma nossas famílias, transforma